trabalhar a temática ansiedade. Gostaria que você se apresentasse, Adriano, para a nossa audiência. Beleza, eu sou Adriano Ribeiro, eu sou nutricionista e hipnoterapeuta. A gente usa a hipnose como ferramenta de trabalho. Hipnoterapia de hipnose, terapia com hipnose. Então, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho nas causas emocionais, diretamente na raiz. O que faço é o que é ansiedade, Adriano. Certo, certo. A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa natural da mente humana. Há 90 milhões de anos atrás, nós fomos descendentes de pessoas que moravam em caverna, né? O homem sapiens morava em caverna, né? Então ele não tinha muita preocupação no dia a dia. A única preocupação que ele tinha era ir buscar o alimento. Ele saía da caverna, ia em busca do alimento lá fora. Ele ia lá e voltava. Mas ele tinha que estar focado nas coisas ruins, em algum animal que poderia devorá-lo, né? Ele tinha que focar nas coisas ruins naquele momento. Para quê? Para ele manter a espécie viva. Então ele tinha que focar em coisas ruins, em desgraças, em bichos, porque ele não tinha garra, ele não tinha asas para voar, ele não tinha dentes afiados para morder a presa, para se defender. Então ele tinha duas pernas para correr. Então ele tinha que correr. E esse mecanismo de defesa da mente humana é um mecanismo natural. E nós herdamos isso dos ancestrais. E qual é o diferencial hoje da ansiedade para eles, né? Que eles precisavam desse mecanismo como defesa, como defesa natural. Hoje a gente usa para trazer doença para a gente, para causar doença. Um exemplo. Você hoje foca muito na desgraça, muito em coisas ruins. As coisas ruins hoje elas se multiplicam muito rápido, elas acontecem com mais facilidade, porque a mente humana está focando nas coisas ruins. Então isso é um mecanismo de defesa, só que a gente exacerba esse mecanismo. É um mecanismo natural de proteção da espécie. O medo, né? Esse desconforto, né, que a pessoa tem. E essas derivação da antecipação, né? Sofrer por antecipação. Qual o conselho que você dá? Mais viável de fazer no momento de antecipação, de estresse antecipado, de preocupação exacerbada, é você se conectar com agora. Nesse momento nós estamos aqui numa live e estamos no agora. Nós estamos preocupados com agora. Então você respira fundo, faz uma respiração fundo, sente o seu corpo, sente o ar entrando no seu corpo. Aí você começa a relaxar o coração para de bater, porque quando você está nervoso, o coração bate mais forte, acelera o coração, você cria aquele medo, aquela ansiedade, aquela preocupação. Tem gente que, por exemplo, amanhã vai ter uma reunião, né? Amanhã vai ter uma reunião, aí começa a se passar 1000 coisas pela cabeça. Caramba, amanhã eu tenho uma reunião com o meu chefe. Como é que vai ser essa reunião? Será que ele vai reclamar de mim? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou estar mal? Então fica aquelas preocupações, aqueles mecanismos de defesa, preocupado no amanhã, ligado no amanhã. Ou seja, se desconectou do agora e está focado no amanhã, está focado no perigo, está focado numa coisa imaginária que nem pode nem acontecer. Pode ser que nem aconteça da maneira que ela imaginou. Mas ele exagera tanto que começa a aumentar o batimento cardíaco, altera a respiração, não dorme direito, não consegue dormir, dá uma insônia, porque a pessoa começa a focar em coisas imaginárias que traz esse medo para o corpo. Os transtornos que a ansiedade o provoca de imediato. De imediato. Desequilíbrio. Você começa a ficar desequilibrado totalmente do que está fazendo e não tem foco no que está fazendo e perde totalmente o resultado. O resultado sai uma negação. Esse é o princípio básico aí. Olha o Leomir chegando aí, chegando na área. Mandando um abraço para o Leomir, que está na nossa audiência. Muito grato, Leomir. E quais as doenças mais usuais para quem está sofrendo de ansiedade? Você vai desenvolver fobia social, medo de falar em público. Vai desenvolver fobia de algum bicho, algum animal. Vai ter uma ansiedade exagerada, que é transtorno da ansiedade generalizada também.
um estresse exacerbado, tudo isso aí são males que provocam desconforto no corpo. Quais os primeiros sinais que você ou esta pessoa está sofrendo de ansiedade? Porque muito da nossa audiência neste momento pode estar perguntando: como é que eu estou ansioso, né? Para descobrir este momento que ele tem que descobrir por ele só, né, dentro do logos interno dele, que a minha pessoa estou sofrendo de ansiedade. Uhum. Ele vai sentir insegurança, né? Ele vai sentir sensação de insegurança, como você colocou no começo, sensação de insegurança, medo, às vezes sente tristeza por não estar conseguindo realizar aquilo que ele propôs se realizar. Isso ele vai se perceber dessa forma, com medo, com insegurança, com tristeza, com uma frustração, por não tá se concentrando naquele momento e não tá fazendo, o resultado que ele esperava não está vindo 100%. Isso é um sinal que a pessoa está em momento de ansiedade exagerada. Bia, como é que podemos ter esta questão de ter uma análise no outro que ele está com medo e isto se transforma e provoca um medo intenso, né? E este medo intenso vai possibilitar que este indivíduo esteja altamente fragilizado, né? Que isto é um sinônimo, que ele está fragilizado, mas, por outro lado, ele não quer procurar ajuda. E aí, o que fazer neste momento? Cara, existe assim, dentro do consultório, a gente consegue encontrar muitas pessoas nessa situação. A pessoa que ela precisa de ajuda, mas ela não quer ser ajudada. E se ela precisa de ajuda, não quer ser ajudada, não vai adiantar. A ajuda não vai chegar para ela. O resultado não vai ser eficaz para essa pessoa. Então a gente deixa a pessoa ficar à vontade. Para quando ela sofrer o suficiente, achar que sofreu o suficiente, perceber que está sofrendo o suficiente e ela mesma procurar ajuda. A ansiedade, ela pode ser tratada por quais profissionais? Por psicólogos também, né? Psicólogos, terapeutas holísticos, técnicas de EFT, que é uma técnica muito eficiente de liberação de emoções, e pela hipnose também. Pela hipnose o efeito é bem mais rápido. Eu queria que você falasse um pouco de hipnose. Como se trabalhar a hipnose para tirar a ansiedade de um paciente. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade ela é causada por um desconforto na infância, um desconforto lá no início da vida da criança. Que ninguém nasce com problema, ninguém nasce com defeito, ninguém nasce com ansiedade. A ansiedade foi desenvolvida ao longo do nascimento até os 12 anos de idade. Vamos supor que a pessoa, uma criança, teve medo do escuro. Aquilo causou medo para ela. Ali é uma causa inicial no processo de desenvolvimento daquela criança. Ela teve um medo lá na infância. Aquele medo de escuro gerou uma ansiedade, gerou uma tristeza. Aí aconteceu outro episódio, mais para frente, que também está ligado a medo, está ligado à insegurança, é uma tristeza que a mãe não deu atenção. Ao subconsciente dela, que é a mente mais profunda, olha para trás e diz assim: caraca, velho, isso já se repetiu lá. Então, se repetiu aquilo, a gente vai fazer o quê? Vai automatizar. O processo automatiza. A própria mente automatiza esse processo. Porque já é economia de energia, para economizar energia. A mente faz isso para economizar energia. Cria-se um padrão. Olhou para trás, viu que já aconteceu 2, 3 vezes, aí faz a repetição. A repetição e cria-se um padrão para automatizar e não precisar de gastar energia. Um exemplo disso é quando você aprendeu a andar de pilotar carro, pilotar moto. No começo era difícil. No começo era realmente muito difícil. Porque você tinha que pensar para que lado você ia, qual o pedal você ia pisar. Você tinha que pensar muito, tinha que gastar muita energia para poder criar esse hábito de dirigir. Hoje, você dirige no automático. Porque o cérebro entendeu que aquilo lá que aconteceu várias vezes era bom.
E aí cria-se esse hábito. E assim como a ansiedade é instalada na mente humana, dessa forma. Repetiu-se padrões, eventos emocionais com emoção forte e ficou gravado no subconsciente. Aí como é que a hipnose vai buscar essa causa? Você vai... existe um fator crítico, fator de proteção entre uma mente e outra, entre a mente consciente e a mente subconsciente. Esse fator crítico, durante a hipnose, ele faz isso. Ó. Ele se abre. Você não critica nada, você se sente bem, se sente relaxado, certo? O que acontece? Aí você entra para o lixo, para catar o que está incomodando, catar aquele medo, aquela ansiedade, que a ansiedade é só um nome que a gente dá, que a ciência dá, mas na verdade é uma emoção que está lá no fundo do subconsciente. A hipnose, aí você relaxa com a hipnose, o fator crítico, vai pegar o lixo, arranca o lixo, tira fora o lixo e reorganiza tudo novamente. É como se fosse fazer uma reprogramação mental. Grupos sociais, né? Dentro da nossa ramificação societal, nós temos diferentes tipos de pessoas, né? Diferente comportamento, cultura, e como se trabalhar este indivíduo? Da mesma forma que trabalha com Francisco, vai trabalhar com a Maria, ou os problemas não. Eles têm que ser diferenciados, trabalhar diferenciado, e como se trabalha? Não, geralmente a base emocional é parecida, geralmente é parecida, mas o cliente daquele grupo é diferente de um para o outro. Um grupo X apresenta uma característica diferente. Por exemplo, uma cliente com ansiedade eu tenho um público X com ansiedade e tem outro público. Cada público desse vai ter um aprendizado diferente. Mas o mecanismo de defesa, o mecanismo de ação dentro da mente humana é parecido. Só muda o contexto, né? Você teve uma infância no Ceará, por exemplo. Né? Para ficar mais claro. Você teve uma infância no Ceará, no estado do Ceará. Teve outro cara que teve uma infância lá no Rio. Então são culturas diferentes. Aquilo que ficou gravado no subconsciente daquela criança é conforme aquela característica, conforme a programação dos pais, né? Que você vai herdar também essa programação dos... Como se gera o medo, Adriano? No indivíduo que tá em desenvolvimento ou no indivíduo velho? É no indivíduo que está em desenvolvimento, né? Uma criança que está em desenvolvimento, ela recebe muito não. Ela recebe muita proibição. E esse receber muita proibição, ele começa a causar esses medos, começa a causar esses pânicos, esses processos de início de ansiedade. A criança recebe muito não, e ela recebendo muito não, ela começa a internalizar esses nãos. E esses nãos ficam impregnados na mente dela, no corpo. Não só na mente, fica no corpo. Porque tudo é mente, o corpo inteiro é mente. Tem memórias, as células têm memórias. Os estímulos que são dados, né? Isto gera patologia da ansiedade durante todo um processo. Então, cada não sofrido seria um processo de ansiedade no futuro ou não seria nesse pressuposto? Seria... Não necessariamente seja só os nãos que a pessoa recebe, mas ela vai receber também uma falta de atenção. Uma falta de atenção gera uma insegurança. Gera uma sensação de insegurança que vai automatizar para uma ansiedade. Uma falta de atenção, a criança tá na cozinha e a mãe está lavando o prato e de repente ela perde a atenção da mãe. E a mãe, agora não, menino, porque eu estou ocupado, estou ocupada. E aquilo cria uma frustração naquela criança, gera uma insegurança, gera uma tristeza. Aí começa a desenvolver um processo de ansiedade ali. A ansiedade é sempre um estímulo de resposta ou falta de resposta? Ou não seria nesse pressuposto Não leva ao pé da letra, não. Não leva ao pé da letra, não. Pode ser. Cada indivíduo vai ter um contexto diferente de vivência, de aprendizado, né? Eu tiro por mim mesmo. Na minha infância, eu recebi muito não, muita proibição da minha mãe. Então isso causou uma certa insegurança na minha pessoa. Isso aí no meu contexto, né? No meu contexto.
né, o desenvolvimento pessoal, para que o outro indivíduo consiga compreender, porque nós temos da seguinte forma, né, a questão dos empresários, que eles sempre estão muito atarefados, muito ansiosos por resultado, e como tirar essa métrica, né, desta ansiedade dos empresários, dos homens de negócios, e quem tem o poder de decisão, porque tem que trabalhar o hoje para ter resultado. Como você pode trabalhar essa temática? Porque você tem que sentar com o empresário para saber se ele realmente quer mudar. Primeiro ele tem que comprar o produto. Ele tem que comprar a terapia. Ele tem que comprar a terapia, ele tem que comprar o processo de modificação nele. Ele tem que gerar a mudança nele primeiro, para depois ele gerar a mudança nos colaboradores dele, nos funcionários da empresa dele. Eu estava até conversando hoje com um colega meu, é o meu terapeuta mesmo, que é de Fortaleza. Ele estava almoçando hoje e lembrou de mim. Ele disse: Adriano, eu estava aqui e lembrei de ti, num vídeo que tu gravou, que você falava assim, que a pessoa que vende um produto, ela tem que comprar o próprio produto, ela tem que usar o próprio produto. Se ela não usar o próprio produto, perde a congruência, não tem congruência. Não gera fidelidade ao produto. Você não conhece o produto. Como é que você vai vender uma coisa que você não conhece? Então, o empresário, ele pode comprar esse projeto de levar um equilíbrio para a empresa dele. Assim ele queira, né? Assim ele deseja, se ele desejar, e assim é fácil de fazer. E a sociedade atual, ela está nesse sentido, né? Devido sempre às sobrecargas, né, que ela tem, devido problemas, né, problemas de prazo, de competitividade, de consumo, né? E essa sociedade do consumo impulsiona justamente isto, um grau maior de ansiedade. E como você poderia mencionar, né, uma sociedade tão competitiva e um viver bem, um bem-estar, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando neste momento e que vão nos acompanhar nas nossas plataformas durante o decorrer, a qualquer momento do dia e da noite terá este conhecimento para as pessoas se apossar. Sim. A primeira coisa a fazer nesse sentido é parar de se comparar. Parar de comparar-se com os outros. Porque quando você se compara com o outro, você está fazendo uma comparação injusta. Você está fazendo uma comparação que não vai ter fundamento nenhum. Você tem que se comparar com você mesmo. Com você mesmo. Com você mesmo. Com relação a ontem. Como é que você era ontem? Como é que você era um mês atrás? Como é que você está hoje? Então você tem que comparar com você mesmo. Porque quando você começa a se comparar com a outra pessoa, aí você começa a cair em frustração, você começa a se sentir triste, começa a se sentir incapaz, começa a ter sensação de inferioridade. E quando você começa a se comparar com outras pessoas, porque fulano tal tem um carro, eu preciso ter um carro também. Você não sabe nem como é que ele está tendo esse carro. Você não sabe nem se ele está pagando essas prestações. Se é fiado, se foi comprado à vista, você não precisa se comparar com ele. Você tem que começar a se comparar com você mesmo. E outra dica que eu deixo aqui bastante importante, que é muito fundamental, que faz total diferença na vida de qualquer pessoa, é parar de assistir televisão que só passa desgraça. O poder da atração o universo emana o que você quer, né? Adriano, é um prazer sempre trocar pensamento com a sua pessoa e eu quero neste momento agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que o seu tempo é muito, muito precioso, até mesmo pela referência que você é neste setor, né, de trabalhar na ansiedade. E eu fico muito, muito, muito grato mesmo pela sua generosidade e espero trocar ideias com a sua pessoa no decorrer deste nosso movimento. Fazer um encerramento da maneira que eu quero fazer, eu vou mostrar para você uma coisa que mudou minha vida completamente. Mudou minha vida completamente. Eu não criei, eu copiei. Ninguém cria nada, a gente copia. Eu copiei isso aqui, ó. Dá para ver aí, ó.
Isso aqui é o caderno da gratidão. Se a mente está preparada para focar em coisas ruins, eu me preparei para focar em coisas boas. Eu comecei a escrever o que acontece de bom durante o dia. À noite, eu paro e vou refletir. O que aconteceu de bom hoje em minha vida? Aconteceu isso, 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 isso e isso. Uma das coisas que aconteceu hoje de bom na minha vida foi que eu marquei mais um cliente lá em Brasília. Certo? Eu estou com a minha agenda aberta lá em Brasília, tá se fechando o mês de maio lá. Então, uma delas foi ter marcado um cliente lá. E uma delas também foi ter recebido esse convite para participar dessa live, junto com você. Eu coloquei aqui. Sou grato por ter recebido um convite do meu amigo Marcos Sampaio. Boa noite a todos e a